Para darmos início à nossa jornada de conhecimento, é com grande satisfação que apresento o nosso primeiro Comex painel, com o tema Negócios de Impacto no Rio de Janeiro e as oportunidades no comércio exterior. Convido ao palco o senhor Paulo Protásio, diretor executivo da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. Não? Paulo? Senhor Paulo? Gostaria de convidar também o senhor José Alberto Aranha, coordenador-geral do projeto PISTA. Juntos, eles falarão sobre a perspectiva de futuro, Programa de Inovação Social, Tecnológica e Ambiental. PISTA, sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o senhor Paulo Protásio. Eu acho que nós tivemos uma convocatória da nossa Fernanda para seguir a ação com o governador. Eles deram um grau de urgência a essa fala que ela fez aqui agora, é a criação de um mutirão para fazermos a ação dar consequência a ela. E ficamos com a responsabilidade de avançar com a nossa agenda. Eu vou fazer uma pequena digressão da seguinte forma. Na verdade, e eu fico feliz que o Aranha está aqui comigo nesse processo, por conta de que não é um trabalho de hoje, é um trabalho de muito tempo, tem muito ontem, ou seja, esse ontem de uma relação crescente de importância daquilo que a gente tem como principal. E eu posso começar a dizer do que poderia ser e pode vir a ser uma ação de uma visão contrária. Eu tenho um slide, um único slide, que eu queria abrir, se possível, só que é o que trata mais ou menos de uma relação de evasão de pessoas de algumas áreas de estados no Brasil. Vocês vão ver, acho que vocês têm uma visão daí clara, quem mais cresce e quem menos e quem mais perde. E as duas pontas apontam para uma ação de competência da área internacional. Ou seja, se vocês verem com carinho, eu não estou vendo aqui, mas porque é pequeno, mas se vocês verem com carinho a operação em si, Santa Catarina liderando um procedimento. E mais do que isso, é o fato da visão da gente colocar o comércio exterior como máquina tracionar todos os demais carros. Essa é a nossa grande colocação nessa reunião. Ou seja, nós não podemos perder no Rio de Janeiro o lustro, a grande potencialização que nós temos no processo dessa atração. Quem mais perde nesse processo é o Rio. Temos 3 tradings que estão em Santa Catarina planejando voltar para o Rio de Janeiro. 3. Por que motivo? A estrutura da relação e do pensamento, em que você, inclusive, você não vai ter condições de fazer aqui uma apresentação para a gente começar a ajustar esses números, como também o John Min vai começar a organizar uma ação da consequência a ela. Eu vou usar apenas para fazer isso como uma introdução e vou me guardar para depois da apresentação e da fala do Aranha dar continuidade ao passo que vai se seguir durante os próximos quadros, as próximas mesas de apresentação e discussão. Por que estarmos no Sebrae? Não há a menor dúvida que essas grandes tradings fazem a diferença.
mas a mentalidade do procedimento da área da micro e pequena empresa nesse processo é fundamental. E eu vou montar para vocês, inclusive, depois, como é que a gente pode imaginar um caminho diferenciado em que a gente vai avançar. Seria uma ação consequente a essa reunião que nós fazemos, no qual eu faço questão de colocar Aranha à frente. Por que motivo? Aquilo que a Fernanda falou é verdade. O Estado tem condições de preparo para esse fim, para esse objetivo e para essa ação funcional. Alguém já leu o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro? Levanta a mão. 2 pessoas. 3. Gente, não dá. Por que motivo não dá? Porque o plano está amarrado a um processo de condicionamentos de uma ação consequente e de operação, de estratégia, de organização de objetivos. Esse é o grande processo que está sendo colocado para nós. Ou o Rio entende o papel que tem, ele percebe a forma como ele vai conduzir as suas atividades, ou não vai cumprir com o seu potencial para o Brasil. E nós vamos provar neste seminário, entre hoje e amanhã, que isso é possível. Nós vamos poder provar que a gente vai virar essa bandeira para uma bandeira de conquista. E eu vou começar pelo lado mais sensível, que é a própria comunidade. Eu vou abrir o nosso solo de palco para o Aranha fazer a sua forma e discrição, conversa com todos nós nesse momento. Bom dia a todos. Realmente eu queria te agradecer, Paulo, estar aqui. É como se fosse um retorno na minha vida. Eu, depois de formado, fiz cursos no CSEX, não sei quem lembra que existia um CSEX no Rio de Janeiro. Fiz uma pós-graduação lá e depois pós-graduação e fui para os Estados Unidos à custa de um programa nacional chamado Softex, que era um programa que queria preservar o país na relação exportação com os Estados Unidos. E o Softex teve uma base em Miami, muito interessante. Foi quando eu fui fazer um curso de pós-graduação lá na NSU, em Fort Lauderdale. E isso me deu uma visão de que realmente nós tínhamos que começar a mudar um pouco a micro pequena empresa brasileira. Quer dizer, essa casa aqui do Sebrae está muito correta em trabalhar com isso. E comecei a fazer o Instituto Gênesis dentro da PUC Rio de Janeiro para tentar ver se a gente conseguia preparar um novo empresário, uma nova pessoa com uma mentalidade diferente, onde a gente conseguisse verificar que a tecnologia e a inovação iam ser realmente diferenciais no mundo e que pudessem competir internacionalmente. Essa incubadora fez várias coisas aqui no Rio de Janeiro, consegui fazer 5 unicórnios, que são empresas de $1 bilhão que hoje existem no Brasil, criadas dentro de micro, pequenas empresas e startups. Então, as pequenas empresas não são só pequenas, elas crescem também e ficam grandes. E acabei indo para Brasília, fiquei lá como presidente da Amprotec, que é uma associação de startups. Trabalhei muito com a Apex nessa época. Nós fizemos um belo programa lá de parceria para exportação de startups brasileiras, que até hoje funciona muito bem. E aqui, quando eu estava no Instituto Gênesis, eu também cheguei a operar o PayEx. Era uma base de operação do PayEx no Rio de Janeiro, o que também deu muita chance, junto com o Departamento de Administração, de que as empresas fossem bastante preparadas. Então, existe uma história toda que veio à cabeça agora nesse convite, quando eu cheguei aqui, nesse evento, nessa casa. E
quando eu voltei a última vez, agora para o Rio de Janeiro, depois de 2019 me aposentei na PUC, eu fiquei pensando o que realmente eu tinha feito em termos de legado, né? Tinha me aposentado, e eu cheguei à conclusão que, na realidade, eu estava fazendo um pouco de mesmismo, eu estava ajudando as empresas em potenciais, mesmo que fossem microempresas, a ficarem grandes empresas. Mas eu não estava mudando um fator fundamental que existe nesse país, que é a diferença social. Não adiantava a gente querer fazer uma cidade humana inteligente, partida, dividida, metade com a cidade inteligente, metade não. E eu tive uma grande oportunidade, exatamente dada pelo Maurício Guedes, que era diretor de tecnologia naquela época da FAPERJ, hoje é subsecretário de Indústria e Comércio aqui do Secretaria do Rio de Janeiro, de pensar e aceitar esse desafio. Por que não pensar num território inteligente que não fosse a cidade convencional, mas pensar nesse território como uma favela? Uma Rocinha, por exemplo, tem 120 a 130 mil pessoas. Isso é maior que muitas cidades no Brasil. Então, por que não pensar essa cidade de uma forma, de um território inteligente e que pudesse competir de igual para igual com os outros territórios, os outros bairros existentes? Esse desafio começou há 5 anos atrás, eu estou trabalhando isso há 5 anos, o resultado começou a dar certo, a FAPERJ ajudou muito, fazendo um edital, colocando recurso, o Sebrae hoje opera também lá junto com uma boa base, está fazendo um programa chamado L, que é exatamente para desenvolvimento de território inovador. E quando esse projeto se tornou um aprendizado, né, esse projeto passou pelo governador, através de um decreto, a ser uma política de desenvolvimento econômico e social de territórios e de periferias. Então, nesse decreto, ele estimula o apoio para que seja utilizado esse conhecimento em outras favelas, em outros territórios. E hoje, então, estamos começando a implementar isso com o apoio do Banco Mundial, com o PNUD, né, que na realidade é das Nações Unidas, e que está coordenando isso junto, não só na Rocinha, mas na Maré, no Alemão, na Cidade de Deus, e também numa cidade que é Petrópolis, que vai ser um primeiro piloto de se fazer esse mesmo conceito, né, dentro de uma cidade, que na realidade seria um subprojeto de cidade inteligente. Quer dizer, tem um projeto da cidade inteligente de Petrópolis, e aí a gente pensa no que eu vou falar, que é exatamente o que eu estou fazendo, que seria um parque de inovação social, tecnológica e ambiental. O nome do programa é Pista, apresentado, é exatamente esse. Ele é um parque tecnológico, usando todos os conceitos de parque tecnológico, só que ele trabalha com inovação e não com tecnologia. Quer dizer, que a aplicação desse conhecimento desenvolvido nas universidades, usando as 4 Ls, as universidades todas do Rio de Janeiro hoje estão trabalhando na Rocinha, é o conhecimento da universidade, em termos de pesquisa, utilizado para se fazer empreendimentos disruptivos dentro das comunidades. Com o apoio da FAPERJ, novamente, se fez um estímulo a empreendimentos. Hoje, na Rocinha, nós temos mais de 50 empreendimentos lá funcionando. Desses 50 empreendimentos, pelo menos 5 deles já estão começando a se destacar. Eu diria um deles, que é o projeto do Carteiro Amigo, está se apresentando dia 23 no Sebrae, lá em Brasília, num seminário internacional mostrando casos brasileiros. E é um projeto que hoje é investido. Eu gostaria de deixar para o painel das mulheres pela Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, que é uma senhora empreendedora, e que investiu no Carteiro Amigo. O Carteiro Amigo hoje transcendeu as favelas, ele opera no Brasil, e está, inclusive, ajudando o centro de distribuição da Magazine Luiza em Jundiaí. Então, é uma pessoa que nasceu na favela, morou e mora na favela, montou uma empresa que hoje está operando no Brasil, conseguindo distribuir em até 48 horas qualquer produto em Manaus, que é um local mais ou menos longe, e que dá potencialidade para o território para que ele seja competitivo. Isso significa o seguinte: qualquer coisa hoje produzida dentro da Rocinha, a gente consegue colocar no Brasil inteiro. A gente consegue ter um benchmark interessante, um sistema de plataforma, as pessoas podem comprar e podem receber qualquer coisa de uma comunidade. Agora, quando a gente fala em comunidade favela,
não necessariamente a gente está falando no sistema assistencialista. As favelas brasileiras, que estão hoje em torno de 10 mil favelas, elas poderiam, junto de pessoas, representar um terceiro maior estado brasileiro. E elas têm um PIB interno hoje de possibilidade de 220 milhões de reais ano. Então, a gente tem um fator econômico que a gente pode estar falando. Nós estamos fazendo coisas, vamos dizer, fundamentadas em bases econômicas. Mas, em vez de fazer mesmismo e fazer simplesmente comércio, exploração local, não, a gente está usando o conhecimento da universidade, apoio do governo, para fazer com que poucas pessoas, porque nós não temos tantas pessoas preparadas a empreender muito dentro das favelas, mas por isso estamos investindo muito em capacitação, em educação, em mudança de cultura, de pensamento de como fazer com que essas favelas sejam centros de território de inovação competitivos internacionalmente. E isso, para o Brasil, é muito forte, gente, vocês não têm ideia. Eu me lembro que eu estava em Stanford, num painel com o pessoal lá do Vale do Silício, com o pessoal de Barcelona 22, discutindo o que o mundo ia fazer. E eu queria falar para o Nelson que, além daquelas que ele falou, que seriam as grandes discussões, nós temos duas grandes discussões. O ambiente, né, que é um problema sério, que, inclusive, é o grande promotor desse projeto Pista. Esse projeto é um projeto da Secretaria de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Ele é, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente precisa discutir. Mas o ambiente, sozinho, ele precisa de um outro fator para não ser um sistema de ciclo negativo, que é exatamente o problema da diferença social. A diferença social é um grande business mundial. E um grande business com possibilidade do Brasil de aparecer no mundo inteiro. Eu me lembro que a Finlândia tinha dificuldade de discutir com a África, porque as distâncias são muito grandes, as distâncias culturais de poder. Mas o Brasil consegue discutir com a Finlândia em termos de tecnologia e consegue discutir com a África em termos de tecnologia. Então, nós temos um espaço mundial de ocupação na área de tecnologia social que não está sendo preenchido ainda, em que o Brasil tem que ocupar esse espaço. A Fernanda, aqui no Rio de Janeiro, foi uma grande incentivadora e conseguiu fazer com que o Rio agora tenha uma política para a área de impacto social, que é uma política do Ministério de Indústria e Comércio em Brasília. Existe um programa chamado N-Impacto, que são programas de impacto social. Então, eu queria deixar aqui com vocês que nós estamos falando de possibilidades, empreendimentos, pessoas, produtos e serviços que podem mudar a cara do Rio de Janeiro, porque pode agregar tudo que vocês vão conversar aqui, uma nova oportunidade. E essa oportunidade é muito grande. Eu tenho vivido, dentro de locais como a Rocinha, a experiência de ver que o que a gente compra, utiliza e é servido no Leblon, São Conrado, na Gávea, etc., é feita por gente que mora lá. Então, eu me lembro que eu fui assistir uma defesa de tese de uma pessoa moradora da Rocinha, que mora na Rocinha ainda mais, uma defesa dele de tese na área de design, lá na PUC do Rio de Janeiro, e ele começa dizendo que a favela é tida como um lugar meio depreciativo, e que as pessoas dizem assim, o dia que a favela descer para o asfalto, de uma maneira quase que ameaçadora. Mas, na época da pandemia, se a favela não tivesse descido para o asfalto, nós todos estaríamos morrendo, porque nós não teríamos nos alimentado, nós não teríamos ninguém entregando nada, nós não teríamos gente nos hospitais nos atendendo, porque esse pessoal é todo morador da favela, um morador maravilhoso, que realmente eu me orgulho em trabalhar com eles. Eu acho que a gente tem que abrir essa porta para uma visão social de periferia e das pessoas que precisam só de uma coisa, oportunidade. Obrigado. A forma como a gente vai desenvolver, eu posso fazer, inclusive, vou ver se eu pego por aí, para conseguir ver a parte de trás. Seria coordenar o primeiro slide, uma ação e programa nosso, até o último momento.
eu diria a vocês o seguinte: a gente sai de um pensamento que se transforma numa realidade e que tem dimensões extraordinárias. Ou seja, o que nós vamos fazer ao final da nossa reunião é realmente integrar esforços que sejam maiores do que aqueles que nós hoje somos capazes de mobilizar. Criar uma rede dentro de um processo em que todos terão, na sua forma, na sua visão de contribuição urbana, a capacidade de formar com outras redes uma ação em busca de resultados. E vou mais além. Não é um wishful thinking, não é um pensamento de uma ação ideal, é uma realidade. E o que é mais impressionante para nós é que essa atitude que foi tomada pelos Estados Unidos, pelo presidente Trump, deflagra o positivo, não o negativo. Ou seja, nós vamos agora processar esse quadro dentro da criação de uma zona internacional de serviço, que vai além do nosso quarteirão, vai além da nossa cidade, vai dentro de um procedimento, de uma ação de dar ao mundo uma nova visão. Vocês vão ter aqui alguns quadros que vão se seguir. Um primeiro quadro que vai se seguir ao nosso, que é a afirmação da área feminina, virá pela palavra do próprio quadro defendido e premiado, que é o da nossa amiga Rita, que vai fazer a apresentação. Sequencial a isso, a gente vai entrar numa outra forma, de outro prisma, e que é o prisma onde a gente vai usar a posição da inteligência desse posicionamento. E eu lá nós teremos sentados conosco testemunhos operacionais que já estão em curso, que estão acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. E mais do que isso, a garantia do que a gente está se propondo é uma realidade. Ao ponto do mês de setembro próximo, 2025, nós estarmos nos Estados Unidos deflagrando um grande esforço de uma rede combinada com todos os demais países hemisféricos das Américas. Vejam bem, isso não é uma promessa, isso já é um processo sendo colocado. Mais do que isso, a gente vai ter a apresentação também em sequencial daquilo que é uma mudança de princípios que já está ocorrendo. Aquele primeiro quadro ali, quem está no comando aí pode saber, aquele primeiro quadro é o eixo 1, eu posso trazê-lo para ser mais explícito aqui, porque é muito pequenininha a palavra. É só passar para o primeiro eixo, que tem aí na apresentação. Em seguida, aperta o botão, vê se tem aí. Isso. Esse é o eixo 1. Esse eixo 1 já está feito. Não é uma promessa. O Rio de Janeiro se lançou num programa de mudar o mapa do brasileiro. Não, mudamos. A gente mudou, em primeiro lugar, junto às escolas militares. O Ministério da Defesa, no governo passado, acatou a ideia de que nas escolas militares o mapa mundi faria o Brasil ser centro e, por consequência, a América do Sul ser um centro e a nossa percepção largar os 200 anos de educação que nós tivemos cartográfica de que nós somos atlânticos. E nós não somos só atlânticos. Hoje, 60% quase de nossa atividade está no Pacífico. Então, vejam bem, essa correção não pode deixar de ser feita por outro prisma. O Rio de Janeiro não pode deixar de ser a porta de entrada do Atlântico. A gente não pode deixar de ser a porta de saída do Atlântico. E nós, mais ainda, temos condições de realizar uma ligação com uma outra porta de entrada, que é o Pacífico.
Sabem quantos projetos o Ministério do Planejamento tem em curso no bioceânico? 5. Gente, nós temos 5 traços entre Atlântico e Pacífico, numa combinação extraordinária e que está acendendo a painel de interesse de todos os países da Ásia. Por que não a Sul? Por que não trazermos para nós essa outra porta? E aí eu trago também outro painel que está sendo coordenado com o John Min, onde o Procomex, que é a relação que a gente tem com as alfândegas, que hoje tem outro tipo de desenho e outra forma de entendimento, que está sendo processada de forma inteligente, de uma forma integrada. Gente, não é um milagre da alfândega, é um milagre do propósito. O Brasil é global, portanto, ele pode ter a característica de valorizar o seu local. E o local Rio de Janeiro tem que ser valorizado. O seu local tem que ser valorizado. O local do meu amigo Aranha tem que ser valorizado. Rocinha tem que ser valorizada. Esse é o processo de uma mudança de mentalidade que, por 200 anos, o Mapa Mundi, que nos foi educado, que nos foi servido, era o Mapa Mundi português, onde a Europa está no centro. Todos nós somos eurocentristas. Erro, claro. Visão incorreta. Então, essa proposta, a gente vai, dentro do prisma desse quadro, atender a todos esses procedimentos. G20, gente, G20 esteve aqui a semana passada. Parou? Não. Continua. Está indo à África. O que é que nós temos com potencial e possibilidades com a África? Uma enormidade. Nós somos tropicais. Vocês já imaginaram o Brasil sendo, como ele é, potencialmente falando, em termos das suas energias, que aqui falou o Nelson? Nós somos campeões mundiais em água. Campeões mundiais em muitas das transformações que podem ser feitas. Você já imagina o nosso know-how em relação ao que tem hoje na disponibilização com a África. Eu não vou fazer mais longo o nosso caminho, porque vocês vão ver painéis por painéis. Aqui vai estar o presidente, a executiva, porque o presidente não pôde, foi chamado a Brasília, a executiva na parte da tarde para dizer para a gente o que o IBGE está fazendo. Gente, o IBGE é uma peça de nossas informações de forma sistêmica para criar a Zona Internacional de Serviços. Alguém em Miami, que aqui está, o nosso amigo Joe Chi, que vai fazer a apresentação, vai assinar conosco amanhã uma bilateralidade de procedimentos. A gente vai fazer, em setembro, o início de uma ação comum, conjunta, envolvendo todos os países das Américas Norte, Central, Caribe e Sul. É pouco? Basta como resposta para a oportunidade do presidente Trump, como presidente, líder do G20, dizer para que ele veio? Quem é que sabe o que aconteceu no G20 no Brasil? Levanta a mão. 3, 4. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu com o G20 no Brasil. Está planejado, está programado, está estabelecido, está orientado, aprovado por todas as lideranças dos países que compõem mais de que, quase que, 80% do PIB do mundo. Está lá. Nós acrescentamos coisas que não tinham nem sequer pensamentos que nós somos de enorme valor. Oceanos. Alguém já ouviu falar em economia azul? Alguém já ouviu falar em a capacidade de fazer as algas brotarem por aí?
nas nossas costas, alguém já viu e já observou o que a gente pode fazer de diferença quando se colocou dentro do mapa os 50 países europeus, africanos juntos numa União Africana que está ocorrendo agora? Alguém já percebeu isso? Alguém já valorizou isso? O Rio de Janeiro tem que ter essa estratégia. E é orientada para negócio. Ela é orientada para estar ao lado da Apex, ao lado do SEBRAE, fazendo com que essa função seja cada vez mais objetiva. Então, aí passamos para um segundo quadro. Vamos ao segundo eixo, por favor. Alô? Segundo eixo. Gente, a gente desemboca em cima daquilo que já é corrente. A linguagem do G20 é uma linguagem odessiana, é de ODS. Nós temos 17 ODS aprovados na linguagem do mundo, nós temos capacidade de mobilizar em 17 frentes. O G20 é completo, ele trata da agulha ao foguete, como disse o meu amigo representando a Apex. Nós tratamos da agulha ao foguete. Ou seja, na verdade, o que a gente tem pela frente é uma capacidade de incorporar o econômico, o social e o ambiental naquilo que o Aranha acabou de dizer, que está na hora de olhar a nossa favela. Gente, isso é potencialização. Isso não é um negócio de, eu estou fazendo uma atividade social de caridade. Zero. Eu hoje tenho capacidade de pensar em sabão para exportação na Rocinha. Eu tenho capacidade de pensar em como fazer esse processo ser funcional na Rocinha. Tem mais. Nós não vamos parar aí, por conta de que, mais do que isso, é a capacidade de realização, de fazer acontecer. O Jyoti não fez um prédio como o nosso, fez melhor do que o nosso. Nós estamos dando a ele a Rua da Quitanda 59 para usar. Ele vai nos dar um prédio em Miami para usar. O que a gente vai fazer lá? Primeiro, começar a encontrar fronteiras. O John vai explicar muito a oportunidade que traz o Procomex nesse processo. Mais do que isso, a gente vai fazer uma outra medida, uma outra ação muito mais consequente nesse procedimento, que é por que não juntar os nossos portos. Vocês sabem o que é turismo marítimo? O Rio de Janeiro sabe. Você sabe de onde é que vem a maior número de embarcações que vêm aportar no Porto do Rio de Janeiro? De Miami. Gente, a gente já nasce feito. A gente já tem uma corrente de business feita. Jyoti trouxe o diretor de portos de Miami, do setor de segmento turismo, que acabamos de fechar uma corrente com a representação dos portos. Não é wishful thinking, não é uma aspiração, não é um desenho, é uma realidade. Então, o que a gente pode imaginar? Como terminar o nosso dia de trabalho? Em primeiro lugar, a reunião ela foi concebida para ser um plano de ação e levar esse quadro para uma ação de execução. Projeto, parceria institucional, executor, investidor e abertura de frente. É isso que a gente vai fazer no eixo 2. Vamos ao 3. Qual é o 3? O 3 é o território nosso. A favela inteligente. Aqui, nesse quadrinho pequeno do eixo 3... Obrigado. Pode voltar? Ou é para sair e terminar mesmo? Alô? Tá bom. Estamos de volta.
Não. Esse, o último. Esse aí. Esse aí, o outro. Esse aí, de volta. Esse aí. Não, outro. O 3, só o eixo 3. Esse. Gente, nós temos todo um quadro de operação. Nós criamos uma ação que vai chamar Ação para a Competitividade Regional com Desenvolvimento Sustentável. E a emblemática é Acorde. Acorda, Rio de Janeiro. Por que motivo? Não se faz uma rede de uma base territorial sem ter inteligência. Gente, quem é que até agora não entrou numa experiência de um IA? Levanta a mão. Todo mundo que entrou, levanta a mão. Todo mundo entrou. A mudança é radical. O processo é absurdo. E mais do que isso, gente, é rápido. É urgente que a gente mude a nossa cabeça. A gente não pode ficar para trás. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. Eles avançaram. Simplesmente avançaram. Por isso é que eles estão recebendo mais gente. É por isso que nós estamos perdendo mais gente. Estou falando da realidade. E tem mais. O Rio de Janeiro tem potencial para isso? Tem. O Nelson está aqui, mas eu posso dizer na ausência dele. Foi ele que criou o PED, como secretário de Planejamento. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, trabalha com os 17 ODS no seu orçamento. O Rio de Janeiro tem esse potencial. Alô, Cláudio, lembra disso? Esse é o governador. Manda o governador botar isso na conversa que ele vai botar na rua, quando for falar da ação tarifária. Gente, nós já estamos na frente. O Rio de Janeiro já percebeu isso, e nós somos o lugar da solução do desafio que hoje nos trouxe e nos traz, e vai continuar a nos trazer, a mudança global que está em curso. É aquilo mesmo, é um egocentrismo distribuído num processo multilateral, singular, bilateral. Então, dito isso, eu queria fazer uma prova com vocês, seguinte. Vão ver duas assinaturas, o Rio e Miami, na sua forma de assinatura de cidades, mas principalmente na referência à Flórida, Operação Estado do Rio. A gente vai dar esse primeiro passo entre hoje e amanhã. Mas o que eu queria é que vocês, depois, saindo daqui, vocês ganhassem uma ideia de um compromisso. E mais, vocês começassem a perceber a oportunidade que a gente está criando. Essa oportunidade tem que ser utilizada para uma geração de emprego, de ação e, consequentemente, de um resultado produtivo. Então, quero colocar para vocês essa missão, multiplicar isso. E mais do que multiplicar isso, saber que a gente vai fazer isso no momento certo. Muito obrigado. Está encerrado o nosso painel. Calma, já está batendo a foto. Muito obrigado, senhor Paulo Protásio e senhor José Alberto, pelas valiosas perspectivas. Peço que o senhor Paulo permaneça no palco, por gentileza, e daremos continuidade ao evento de hoje. A foto do senhor Paulo.